trabalhamos essa ideia dos campos, né? O que a gente está tentando discutir nessa série de aulas é cálculo das funções de Green, para discutir um pouco a simetria. Vamos agora, então, vou deixar para vocês, não, porque eu vou sugerir a vocês, eu vou trabalhar aqui no curso, é o aspecto da quantização canônica. Todo mundo pega um livro bom aí, esses livros bons de teoria de campo, que agora tem um monte, todos os livros aí conhecidos, o Itzhak Sober, Ramon, Heidegger, assim, para uma leitura, sabe, aquela coisa mais fluente, assim, objetiva, o livro bom é o Heidegger. É um livro despretensioso, estilo inglês, vai direto ao ponto. Então, tem uma série de livros aí de teoria de campo, são todos muito bons. Até agora tinha um livro bom que eu vi também, do Donahue. Um livro muito interessante do Donahue também, mais de outros dois autores. Livros de teoria de campo, vocês sabem, vocês têm os mais modernos, mais recentes. Agora, o livro do Heidegger é bom assim, e outros que vocês quiserem. O que é interessante, eu não vou, assim, trabalhar aqui no curso, porque eu acho que é uma coisa muito canônica e está bem feito. No livro, então, qualquer pessoa que lê aquilo vai entender, seria a quantização canônica. E a quantização canônica dos campos, né? Quantização canônica, que é a quantização baseada em transformar os parentes de Poisson nas regras de comutação canônica. É o método canônico de quantização. Quantização canônica para os campos fundamentais. É o escalar, escalares, os campos espinoriais e os campos vetoriais. Nos livros, em geral, é feito assim: se quantiza o campo de spin 0, de spin meio, de spin 1, campo de spin 2, campo de spin 3 vezes. Em geral, já não é muito assunto abordado no livro, porque já é uma coisa mais ligada a tópicos mais específicos, como gravitação, mas isso aqui já dá uma ideia. Então, o método de quantização canônica é parte, né, da mesma ideia que na mecânica clássica a gente tem. A mecânica quântica, a gente usa os operadores de coordenada, né, com os operadores de momento correspondentes, né, os momentos canônicos conjugados, e tem a relação de comutação. Na teoria de campos, o que a gente faz é pegar, se for campo bosônico, no caso do campo escalar, pega-se o campo I de Px, o momento canônico associado ao campo no mesmo instante T, porém num outro ponto, espaço Y, e isso aqui é I, H cortado, delta Px, né? Então é a regra de quantização canônica, aqui é o DL desse ponto, é o momento do campo. Então tem aquela regrinha, então a gente eleva os campos à categoria de operadores, como na mecânica quântica, os observáveis viram operadores, os campos viram operadores de campo, que são sujeitos a relações de comutação, chamadas relações de comutação canônicas, a tempos iguais. E aí, isso aqui é o que dá o campo caráter operatorial, caráter não computativo, e a gente faz a chamada descrição do espaço de Fock, onde esse campo aparece como um operador que cria ou destrói o quântico. É a descrição canônica, está bem feita nos livros. Pegando o livro do Ryder, então, que é um livro mais despretensioso que tem, nem por isso ele é ruim, ele é ótimo, então pode dar uma olhada. Eu não vou ficar fazendo isso aqui porque é como se eu fosse, né, uma vovozinha lendo um livro de história. Está no livro, eu vou ficar lendo aqui para vocês, então está bem feito. Então eu vou supor que isso aí basta também, na verdade, estudar só o campo escalar. Quem fizer bem a quantização canônica do campo escalar, as outras só muda a parte de spin. Os conceitos estão todos aqui e, na verdade, hoje a gente adota outros métodos de quantização. A gente vai falar de métodos de quantização, parte-se, né, da quantização canônica. Hoje a gente sabe que a gente trabalha bastante com a quantização via integral de caminho, né, integral de caminho, faz íntegro, e, sobretudo, porque ela
ela é boa porque ela desenvolve os métodos funcionais. Então, essa aqui a gente vai chegar ela daqui a pouco, vou trabalhar mais nela para a gente poder falar da quantização do campo vetorial, tirar as identidades dos lados móveis. A parte de simetria, eu acho que ela fica muito bem clara usando a integração de caminho. A gente sabe também que a gente tem um método de quantização chamado BRST. É um método, podemos dizer, um método consagrado de quantização. Nós temos também a chamada quantização estocástica. Quem assistiu o colóquio do NAMI, eu acho que foi na terça-feira da outra semana, né, dia 22, quem assistiu, foi dia 22, quem assistiu o colóquio do NAMI, ele falou um pouco de quantização, ia falar até mais, mas aí o seminário dele teve que ser cortado, da quantização estocástica, que é a quantização de Paris-Yquit. E a gente pode falar também na quantização de Epstein-Barr. A gente pode falar que quantização significa que a teoria de campo ela não trabalha quando sabe que é partícula. Ela trabalha com campo. É. E a quantização, a gente pode dizer que é a descoberta, é descobrir quem é a partícula no campo? Não, não necessariamente. Vamos falar sobre isso. Não necessariamente. Quer dizer, se você tem um campo ao qual você agrega uma interpretação de partículas, se você tiver um campo que descreve, em geral, isso é o lugar comum, mais ou menos o senso comum é os campos descrevem partículas. E aí sim, a quantização do campo ela vai estar cobrindo também a mecânica quântica dessas partículas. Agora, você pode ter campo que não descreve partículas, você pode ter um campo que pode descrever meramente uma energia, mas não tenha a caracterização de partícula no sentido de que você tem um objeto com estabilidade mínima, que você pode dizer, esse objeto durou por algumas, pode ser até milionésimos de segundo, mas ele se configurou como uma partícula estável, meta-estável, que decaiu. Tem campo que não tem interpretação de partícula. Mesmo assim, você pode quantizar. Quando você quantiza o campo, normalmente, nos campos que a gente descreve academicamente, e a maioria dos campos que a gente trabalha, no processo de quantização, emerge a interpretação de partícula. Até porque, historicamente, foi o que aconteceu. A primeira quantização de campo que a gente teve foi o paper do Dirac, de 27, quando ele quantiza o campo eletromagnético, fótons, emissão de fótons e absorção de fótons. Então, ele associa os processos de emissão e de absorção à quantização do campo eletromagnético. Mas você pode ter quantização de um campo que não descreva necessariamente uma partícula. Para um campo descrever uma partícula, a gente vai falar um pouquinho hoje, aí você tem que ter uma relação de dispersão que mostre uma estrutura de um polo. Aquele polo pode descrever uma partícula estável que dure assintoticamente até um tempo infinito, vamos discutir isso. Mas você poderia ter um campo que, por exemplo, a energia escura, quando se diz hoje em dia a descrição da energia escura, ela pode ser feita por um campo que é quântico e que não necessariamente descreva a partícula. Mas aí, quando se diz que é quântico, tem um H cortado na história, isso quer dizer que é quântico? O que é quântico no sentido, eu pensaria o seguinte, assim, vamos pensar no oscilador harmônico. Quando o oscilador harmônico é clássico, quando ele é quântico? O oscilador harmônico clássico, na medida em que você tem, ele tem as oscilações dele, que você descreve deterministicamente. Agora, você pode ter um objeto que tenha oscilações muito fracas, assim, que tenha oscilações muito pequenas, fracas mesmo, de intensidade, mas que ele oscile, flutue em relação a uma certa configuração de equilíbrio. O campo quântico, vamos pensar, você pensaria da seguinte maneira: você tem um campo clássico, vamos supor que você tem um sistema que você consiga dar ele uma descrição clássica. Campo eletromagnético.
Quando é que você vai usar as equações de Maxwell ou quando é que você vai usar a quantização, o campo quantizado, vamos dizer, o campo de Maxwell quantizado para descrever os fótons. Se a gente tiver um processo eletromagnético macroscópico, onde a densidade de fótons for muito alta, por exemplo, um condutor, ou, sei lá, um processo eletromagnético tipo um plasma, ou transmissão de radiação eletromagnética, de cavidade, de onda, você está descrevendo, vamos dizer, a radiação eletromagnética clássica. Então você tem um campo eletromagnético que se propaga e que as equações de Maxwell dão uma boa descrição. Mas quando você tem processos que não envolvem muitos fótons, você tem processos em que você consegue falar da emissão de um fóton ou da absorção de um fóton, né? Processos assim, que você consegue perceber e, assim, identificar processos de troca de alguns fótons apenas, tem uma densidade fraca, baixa do fóton, aí você tem que sair do formalismo clássico e já ir para o formalismo campo. Aí você já começa a pensar que esses fótons são fótons criados e destruídos por um campo quântico. Quer dizer, o campo eletromagnético, né, quando você escreve esse AMI aqui, né, quando é que você vai dizer que esse AMI é clássico? Quando ele é quântico. Clássico, nós sabemos o seguinte, se ele é clássico, ele é uma função de t e x, satisfaz as equações de campo. Tudo bem. Se ele é quântico, ele já não é mais uma função, ele é uma função de t e x, mas ele é um operador. Ele é um operador, não vai ser visto como uma função determinada por equações diferenciais com condições de contorno, ele vai ser visto como um operador que vai criar partículas que satisfazem, né, que são regidas pela mecânica quântica. Agora, quando é que você passa, né, do regime quântico, do regime clássico, para o regime quântico? Você vai imaginar se você tem um sistema de fótons, de interação eletromagnética, um sistema de fótons com baixíssima densidade de fótons, então você aí já começa a pensar, você tem um processo extremamente diluído, aí você já pode pensar que esse campo aqui deixa de ser descrito macroscopicamente pelas equações de Maxwell, porque nas equações de Maxwell você perde essa noção de fóton, você está falando da radiação como todo, a radiação domina, você não está falando de uma partícula associada à radiação. Ao passo que nos processos microscópicos você está falando de troca de um fóton, troca de dois fótons, o átomo emite um fóton, absorve um fóton, se excita, aí nesse caso você tem que quantizar o campo. Então seriam campos extremamente fracos, né? Podem até ter uma frequência alta, mas são campos fracos. Hoje em dia tem até terapia quântica, né? Claro. Quer dizer, quando a gente vai fazer terapia quântica, o quântico é o micro e o clássico é o macro, é uma maneira de ser. O quântico é o sem H, com H, e o outro é sem H. É ali no H, é no micro, no macro, ou no outro, vou dizer, o quântico, você agora descobriu quem é partícula, porque tem, mas não sei o que, de um campo. A palavra quântica, quantização, tem assim uma definição estreita, ou é meio larga, assim, essa pergunta. Não, ela tem pessoas, vamos dizer assim, tem pessoas que trabalham mais com formalismo, essas que são mais rigorosas, que dizem que fazer H cortado igual a zero não recupera necessariamente o regime clássico. Tem até tratados escritos sobre isso. Não é tão simples quanto H cortado tender a zero ou não tender a zero, né? É menos simples do que isso. A gente, em geral, associa os fenômenos quânticos a H cortado. O que eu acho que é importante no fenômeno quântico é quando você tem, quer dizer, você definir a região de ser quântico ou de não ser quântico, quando os efeitos são da ordem de H cortado, eles começam a ser, a sensivelmente atuar na descrição do sistema. Por exemplo, se você vai falar do elétron no átomo de hidrogênio, você for querer tratar o elétron, querer entender a emissão, as raízes espectrais do átomo de hidrogênio, usando força de Lorentz, a gente sabe que historicamente isso não levou a nada. Então, o elétron no átomo de hidrogênio, para entender os processos de emissão, de absorção, as raízes espectrais, tem que se colocar uma nova mecânica, uma nova maneira de descrever esse sistema, como as equações de Schrödinger, as equações depois de Dirac, com as correções. Eu diria que uma coisa por campo. Quando você vai
Quando eu vou por um acelerador, eu tenho um espalhamento eletropósito, né? Quer dizer, aniquilação, eletropósito, mas um processo é mais é menos no LEP, ou no LHC, quando a gente tem colisão de prótons, o que está em jogo ali? Quer dizer, até que ponto ali, claro, ali eu tenho uma quantidade de energia incrível, né? Mas os processos que a gente consegue identificar ali são processos que falam da emissão, da troca de um fóton, da troca de um núcleo, de mais núcleos, mas você consegue identificar processos microscópicos ao ponto de você dizer esse processo aconteceu porque um fóton foi emitido, um fóton foi absorvido. Num plasma, se um fóton é emitido ou absorvido, nada muda. Mas numa seção de choque, é mais é menos, né? Isso aí tem uma correção de ordem H cortada, de ordem H cortada ao quadrado, ela faz diferença. Então eu diria que a gente vai entender um processo, assim, quando eu preciso realmente, para energia escura, pergunta, está virando esse problema. Para eu descrever os fenômenos da energia escura, os padrões da energia escura, 74% da constituição de matéria e energia do sistema são energia escura. E essa energia escura eu consigo descrever, será que por um campo clássico, ou eu preciso recorrer a um campo quântico para descrever essa energia escura? Esse é um problema que a gente está vivendo. Você olha para os cosmólogos, muitas vezes você tem descrição basicamente clássica. Você tem propostas de descrição através de campos. Então você não usa equações, você usa equações relativísticas, mas não quânticas. Então, a gente tem que ter certeza se o processo é quântico ou não, é se, primeiro de tudo, o que está envolvido, se você tem uma baixa densidade daquele campo. Então, num processo é mais ou menos, nos processos microscópicos, você tem, no átomo, você tem uma baixíssima densidade de fótons, você tem troca de alguns fótons. Você não tem uma densidade imensa, tem uma radiação muito densa de fótons. Então, você tem que usar aí você vai usar a teoria quântica de campo. Então, na física de partículas, né, a gente usa a teoria quântica de campo porque a gente está conseguindo falar de um elétron, está conseguindo falar de um processo de um neutrino, ou de um quark. Então você isola e aí nesses processos você está falando realmente da troca de alguns poucos fótons, né? Então, a teoria quântica de campos funciona bem, mas depois que chega no regime, não precisa mais. No campo quântico, a gente tem que pensar nele realmente da seguinte maneira. É como se você tivesse um oscilador harmônico, né? Você tem uma configuração de equilíbrio, e aí, em torno dessa configuração de equilíbrio, você pode ter oscilações macroscópicas, ou você pode ter oscilações microscópicas, né? Então, se você tiver as oscilações microscópicas, no caso do oscilador harmônico, você vai lá ver que o estado fundamental é uma gaussiana em torno da origem. Então, praticamente o elétron parado na origem. Classicamente, a situação de equilíbrio estável é o elétron parado na origem. É a massa parada na origem. X igual a zero, V igual a zero, energia total, meio de KX2 mais um meio de MV2 igual a zero. Quanticamente, a situação mais próxima da partícula parada na origem é a gaussiana centrada na origem. Então você sabe que o ponto máximo, né, a probabilidade máxima de você achar a partícula na origem. Agora, as pequenas oscilações são inerentes à própria incerteza. Se a gente pegar o primeiro estado excitado do átomo de hidrogênio do oscilador harmônico 5, que é o primeiro polinômio de Hermite, já não é mais o H0, aí você vê que ele teria mais ou menos assim, né? A função de onda, ela tem um pico aqui e tem outro pico aqui. O quadrado da função de onda seria algo assim. Ela já tem uma probabilidade mínima na origem, o primeiro estado excitado, né, do oscilador harmônico, é o DDX, né? Atuando em exponencial de tempo sem alfa x2, que é o primeiro polinômio de Hermite, né? Você já tem na origem zero. A derivada disso dá o x. Então ele é máximo aqui. Isso aqui é o psi ao quadrado. Então ele já é máximo nos pontos de retorno. Então, quer dizer, a partícula já está oscilando, já está se excitando. Então ela está cada vez tendo oscilações. Até que ela começa a se excitar muito, daí a pouco ela já vai ter oscilações macroscópicas. Né? Então eu pensaria que o campo é a mesma coisa. Você tem um campo eletromagnético, então você está pensando no campo de uma carga. Então você tem o campo elétrico E, de uma carga pontiforme com potencial φ. Né? Você vai E2 sobre E. Agora, isso é o campo clássico. O campo quântico deve ser uma pequena flutuação
ΔΦ muito pequeno, muito tênue em torno dessa configuração de T. Então é isso aqui, dessa configuração estável. Então é isso aqui que a gente vai quantizar. Então, agora, até que ponto você consegue detectar essas pequenas flutuações? Eu fiz uma pergunta aqui, justamente você botou de pessoa matemática, mais de nós aqui. Que a pergunta que nós fazemos, primeiro, a estrutura de campo, ela não foi obrigada a absorver, porque não fazemos isso, não absorvia, ela foi obrigada a absorver a influência dela na mecânica quântica. Uma posição histórica de uma época e ela achou que tinha que absorver. Então, uma coisa como esse delta aqui. Você pode ver muitas vezes certas conversões do campo vindo de efeitos não lineares, por exemplo. Quer dizer, não há necessidade, eu vejo assim, uma certa violência. Sei. Você já, agora você vai ser um operador. Sei. Você é um operador por que não? Você quer ter a mecânica quântica. E aí o pessoal podia dizer, porra, deixa eu fazer a mecânica quântica revelada e vamos explorar a não linearidade. Quando você está falando isso, eu falo de não linearidade. Quanto por aí? Eu não sei. Mas se você vai para a integral de caminho, talvez você fique mais satisfeito. Porque justamente aqui na integral de caminho, você abandona essa interpretação operatorial do campo. O campo não é mais operador. O campo passa a ser uma variável estocástica, uma variável indeterminada. Você vai sempre somar sobre todas as... Você vai imaginar que aquele campo possa ter todas as configurações possíveis. E, provavelmente, essa configuração vai flutuar em torno de uma configuração clássica. Você imagina que o campo tem uma configuração clássica determinada pelas equações de campo e que esse campo agora ele possa flutuar em torno dessa configuração. Então, o que é esperto no método é que você, integrando sobre todos os campos, quando a gente vai lá na integral de caminho, integra sobre todas as possíveis, faz a integração funcional, seja lá o que for isso, esse símbolo aí matemático, mas dizendo que eu estou integrando sobre todas as possíveis configurações que o campo pode assumir em torno dessa trajetória clássica, você não está, você está abrindo mão da noção operatorial, mas você não está abrindo mão da interpretação, da incerteza. Então você, de uma certa maneira, está recuperando a mecânica quântica. Esse cara que está aqui não é um operador de campo. E você, através do campo visto como uma variável estocástica que pode flutuar à vontade, os efeitos de flutuação dessa variável é que vão dar o caráter quântico do teu sistema. Então você percebe o caráter quântico pelo comportamento, pela característica estocástica. Não está chamando H cortado, você não está chamando ninguém. Estou chamando H cortado. E aí o H cortado tem que entrar, ele não sai sozinho. Você diz isso aqui, ó. Você bota isso aqui dentro da medida de integração. Você prepara, né, uma integração funcional em cima da ação clássica, mas sobre H cortado. Então, você depois expande essa ação dos campos, né? Então, isso eu vou fazer aqui com vocês, para poder gerar funcionalmente o potencial efetivo. Então, a gente pega esse campo, o campo, eu estou integrando sobre esse campo φ. Mas, na verdade, esse campo φ, ele é o campo clássico mais as flutuações quânticas. Aí eu vou expandir essa ação em torno da configuração clássica. Então, eu vou ter a ação expandida em torno do campo clássico, mais a derivada funcional da ação em relação a φ, calculado no ponto clássico, vezes ΔΦ. Então, isso aqui já é a primeira ordem do campo quântico. Isso aqui não tem campo quântico. Sobre H cortado. Então, esse H cortado aqui é que vai estar dizendo. Então, classicamente, o primeiro efeito quântico que vai aparecer aqui já pode ser de ordem H cortada. Então, você vai dizer o seguinte: a teoria clássica, ela se situa da ordem de 1 sobre H cortado. Quando você começa a introduzir o efeito de loops, na verdade, a gente vai fazer isso aqui quando a gente fala de renormalização, você está fazendo uma expansão de loops, você está fazendo uma expansão, e H cortada é elevado ao número de loops menos 1. Zero loop significa nível clássico. Você tem tudo na ordem de 1 sobre H cortado. Se H cortado é pequeno, esse troço domina. Primeira ordem na expansão de loop, você tem H cortado elevado a zero. Então, esse termo é menor do que esse por um fator de H cortado. Depois, você incorpora as correções de H cortado ao quadrado. Esse termo já é menor do que esse por um fator de H cortado ao quadrado.
em termos de Isso. Então, você está pensando nisso. Você está pensando, eu estou fazendo as coisas no termo da reportagem, as coisas que você pensa. Assim, agora, você poderia escrever a questão, como você linearizar uma coisa não linear, então você também podia fazer uma expansão que está linearizando uma norma. Mas é tudo bem, mas eu acho que a gente tem que levar pode ser uma outra coisa também. Não, tudo bem. Quer dizer assim, a pergunta que sempre vem, pega um outro modo, o propagador. O propagador, você sabe que tem o H cortado. Você podia tirar aquele H cortado do propagador e dizer, bom, tem aqui os dois polos, tem os meus ruídos, e não estou precisando falar em H cortado, estou falar em polo e ruído. Assim, mas claro, nessa definição aí, vai ter que ter um H cortado no teu propagador. Então, quer dizer, a minha pergunta assim, que eu tenho e que faço é se a teoria de campo ela é muito mais forte que a mecânica quântica e que ela não precisava estar aceitando essas premissas de mecânica quântica assim. Ela aceitou por um acordo histórico. Enfim. Bom, por exemplo, se você quiser voltar a essa discussão, nos anos 60, né? Quem quiser ler um pouco, assim, mas é importante para nossa área. A questão é, será que a teoria de campos é realmente a resposta para a gente falar, é o instrumento mais adequado para a gente descrever partículas elementares? Nos anos 60, pensou-se por muito tempo que não. Então a teoria de campos, ela ficou realmente, não sei se na barra de ferramenta, no exílio mesmo, entre 62 e praticamente 68 e 69. Por 7 ou 8 anos, a teoria de campos, ela ficou-se realmente bem proscrita da comunidade. Física de partículas, chegamos a um momento em que a teoria de campos, ela se esgotou. Ela não tem mais o que dar. Naquele período, então, entre 62 e 68, 69, 69, 7 anos, né, vacas magras da teoria de campo, qual era o argumento? As interações fortes, a teoria de campos, as teorias de campos falharam na hora de descrever o aspecto quântico das interações fortes. A interação forte é eminentemente microscópica, quântica, confinada ao núcleo atômico. Então, vamos buscar um outro instrumental, um outro ferramental, sei lá, matemático, não só matemático, mas teórico mesmo, né? Princípios que possam descrever as partículas elementares sem a gente ter que recorrer aos campos quânticos. Então, foi o período da matriz S. Se vocês pegarem essa década de 60, dominada pelos anos da matriz S, se invocavam outros... Caiu aí. Tem umas cadeiras que estão meio quebradas, quem não sabe pode levar um ponto, né? Pode até quebrar, algumas estão quebradas, né? Então, se invocou outros princípios. Como é que eu vou descrever os espalhamentos, as seções de choque? Não vou mais pensar em campos quânticos, em interação. A pergunta é, nos anos da matriz S, o H cortado desapareceu? Será que H cortado está atrelado necessariamente à teoria quântica? Não, claro, sabe que o H cortado vem da mecânica quântica. Eu acho que aí é uma questão que independe se você usa a teoria quântica de campos, se você usa matriz S, se você usa superstrings. Eu acho que a esse ponto tem que falar o seguinte: a natureza, ela nos dá constantes e escalas. Então, nós temos, H cortado é uma constante, né, que nos dá, ela nos define algum tipo de escala onde eu tenho uma região de observação de novos fenômenos. Como o G também, uma constante de Newton, né? Como a velocidade da luz. Eu uso o critério da velocidade da luz para saber se eu tenho que ficar na física newtoniana ou se eu vou para a física relativística. V sobre C, da ordem de quanto? 10 a menos 2, 10 a menos 1, 10 a menos 4, mas em que região realmente V sobre C, o fator gama, que é 1 ser raiz de menos V2 sobre C2, quando é que esse fator gama começa a ficar sensivelmente maior do que 1, para eu poder dizer, não, agora, cara, Newton fica de lado, eu tenho que entrar numa física relativista. O C me dá essa dimensão. O H cortado também é uma constante que vai me dar uma dimensão de que agora eu estou numa escala. Se eu pego um elétron, eu vou olhar para esse elétron como onda ou como partícula? Sei lá, depende do fenômeno que você vai observar.
Então, se esse elétron se encara com um fóton, dependendo da energia desse fóton, esse elétron pode parecer uma pedrinha para esse fóton. Ou esse elétron, em outras situações, é uma onda. Então, o H cortado, vai ser nessa hora que ele vai definir sobre se a matéria tem caráter ondulatório ou corpuscular e se a onda tem caráter material ou corpuscular. O H cortado se torna uma grandeza importante nessa hora. Então, querer jogar fora o H cortado não é que a teoria de campos ela esteja trazendo o H cortado intrinsecamente. Ela está sendo, você define uma escala de observação, você fala, a esse ponto, esse fenômeno eu vou tratar classicamente ou relativisticamente. Sei te diz isso. E o H cortado também vai te dizer isso. A esse ponto, esse fenômeno, eu uso as leis clássicas ou eu vou usar as leis, vou usar a equação de Schrödinger, por exemplo. Ou não, a equação de Schrödinger também é pouco. Eu não posso eu tenho que abrir mão da equação de Schrödinger e já não vou mais pensar nessa partícula como obedecendo a equação de Schrödinger com um potencial bem determinado. Não, eu tenho que abrir mão disso. Isso já está muito determinístico também. Eu tenho que jogar toda a minha, vamos dizer assim, a minha vontade de escrever essa partícula em cima de um campo. E esse campo vai fazer todo o trabalho de descrever essa partícula. Então não tem potencial. Quer dizer, na mecânica quântica, você ainda não abre mão da noção de potencial. Na teoria quântica de campo, você já transcende a noção de potencial. Você já fala de campos em interação num limite muito especial. Você pode retirar um potencial a partir de uma teoria quântica de campo. Está num limite baixamente relativístico, num limite semiclássico. Essa teoria quântica de campos me daria esse potencial. Então, eu penso que o que está em jogo aí não é se a teoria quântica de campos ela é obrigada a se render à mecânica quântica. Eu acho que a gente tem que se render ao H cortado. É aqui que a gente vai definir as coisas. Que física eu vou fazer em função de H cortado? Ou, por exemplo, eu posso... Será que eu tenho H cortado? Era o caso da matriz S. H cortado não morreu. A teoria de campo foi para a barra de ferramenta. Mas o H cortado estava lá. Matriz S. Teoria da matriz S. Eu abdiquei de H cortado? Claro que não. O efeito quântico estava lá, visto de uma outra maneira. Então, não necessariamente também o campo. Então, a gente sabe que a teoria de campos ela só ressurgiu em importância a partir de 69, quando apareceu o Dicko Velázquez, liberdade assintótica, toda aquela história. Mas teoria é capaz de descrever partículas cada vez mais próximas e cada vez mais livres, menos interagentes. Isso é um regime de comportamento da natureza completamente fora do... Não é só do senso comum, não. Fora do senso de qualquer física clássica. Interação, a gente pensa que ela aumenta quando a distância diminui. Agora, se a interação cai a zero quando a distância diminui, aonde é que eu vou achar isso? Qual é a cabeça maluca que pode me dar isso? Aí o cara, a teoria de campos pode dar isso. Aí você sai de novo da matriz S e vê, não, interação forte não é o que vocês estão pensando, né? Próton contra nêutron, não é quark contra quark. E quark contra quark tem que ser, não é mais matriz S, a teoria quântica de campos, que porém não pode me reproduzir. Então, eu diria que a gente está na tua questão, ela levanta uma crise de descrição. Eu posso perguntar, o que é melhor, ser socialista ou capitalista? Todos os dois têm seu lado. O socialismo é bom por isso, o capitalismo é bom por isso. Eu estou descrevendo a mesma sociedade em dois regimes diferentes. Então, a natureza está lá. Sei lá, o que é o H cortado da sociedade? É o bem-estar do cidadão, é a fome, é a educação, é a saúde, sei lá o quê. Tem um H cortado, que vai me dizer esse regime é melhor que esse. Então, a natureza, eu não acho que a mecânica quântica seja assim. Não é a mecânica quântica que está ditando tudo, é o H cortado que está ditando tudo. Mas a pergunta que você pode fazer, a equação de De Broglie, para você é heurística ou é uma equação... Eu vejo, eu não sei, eu não tenho cultura em fundamentos de mecânica quântica nenhuma. Estou sendo filmado, espero que eu esteja falando de ignorância assumida. Mas eu acho que é heurística, eu acho que é genialidade está aí. Tão simples, né? Mas aí está. A natureza é assim. Você faz uma proposta, ninguém provou. Aí tem uma coisa assim, às vezes tem uma equação que pegou. Sei. Entendeu assim? Será que não é uma dessas equações que pegou? Você está com a equação que pegou? A equação que pegou é do Marx. Essa aí o Marx tem
tem uma discussão. Tem outras, essas heurísticas, assim, pegou. Será que ela pegou? É claro que tem uma relação com ordem e partículas, ninguém está no nível de ignorância discutível. Claro. Mas daí você botou o H no meio dele, entendeu? E pegou a equação. O que você acha? Você acha que se eu não estou entendendo a tua colocação, porque eu acho que é uma colocação importante. Porque é uma teoria quântica de campo, né? Eu boto paciente, eu boto PRF, boto lado norte, mas o que eu estou fazendo, né? Então o que você está colocando isso? É assim, o teu desconforto é com o H cortado ou é com o papel que se dá a esse H cortado? Eu cheguei aqui e falei assim, ó, esse H cortado aqui é decisório. Se eu não colocasse isso, tudo aquilo que você falou é verdade. Tudo bem, se eu não colocasse isso, pego o propagador, tiro o propagador, faço o que quiser, e estou pouco ligando. Vejo os bolos. Vejo bolo, vejo resíduo, vejo bolo, vejo resíduo e o que tem a ver isso com um H cortado? Você poderia dizer, mas lembre-se que tudo isso é porque a gente faz H cortado igual a 1. Né? Ele é tão importante, ele é tão presente, que a gente pode dizer que ele nunca vai ser esquecido. Mas se eu colocasse o H cortado o tempo todo, você vai sempre ver onde o H cortado vai entrando. Então é crucial, se eu não estivesse colocando isso aqui, eu diria, eu estou fazendo um integral de caminho. Estou. Mas não estou descrevendo nada quântico. Agora eu estou fazendo um integral de caminho, e agora o quântico está aqui. Eu acho que você está colocando. Aqui você está criando uma escala. Isso aqui vai 10 a menos 34 metros segundos. Então, você está criando uma escala, botou uma grandeza aqui com valor. E essa ação aqui vale quanto? Tudo bem, está entendendo? Fazendo na economia tem uma coisa chamada taxa de juros. Sei. Estou fazendo uma coisa com uma taxa de juros. Sei. Então você está com aquela constante que é a taxa de juros. Sei. Esse H cortado, será que ele tem uma fisicidade imprescindível, certo? Para você fazer uma expansão tendo H cortado? Ou era uma constante que você bota, tipo taxa de juros? Fazer expansão em H cortado é ignorância. A gente faz porque quem, por exemplo, está fazendo teoria de rede na rede, está superando essa limitação. A gente aqui está fazendo expansão em H cortado porque é um expediente do qual a gente se vale para poder chegar a algum número no final de algum cálculo e poder ver, esse número encoraja a ir adiante ou não. Então a gente faz teoria de perturbação e os números e as seções de choque estão nos encorajando a ir adiante. Agora, é claro que o cara que faz teoria de rede na rede está somando sobre todas essas configurações, está calculando essa função de partição e as grandezas físicas decorrentes dela, sem precisar fazer esse recurso da expansão de H cortado. Agora, H cortado está lá. O fenômeno é quântico, é clássico. O processo não é feito através do que chamamos de princípio de correspondência, quando você tenta transformar operadores, isso, transformar operadores e depois vai para você leva o H cortado. Pega as funções diretrizes e sai o H cortado na frente pelo princípio. Isso. Eu acho que o princípio da correspondência está quando você introduz, você está colocando aqui algo, né, que você vai comparar com isso. Eu acho que isso que é fundamental. Então, isso, olha, eu acho que a teoria de campo, né, poderia fazer isso aqui, mas aí ela não estaria descrevendo fenômenos quânticos. Eu acho que a questão, o H cortado, ele entra só aqui. E ele já define a escala. Uma chance de quantização do escrito. Primeiro um H cortado, depois transformar o campo em partícula. Vamos dizer, o campo assume uma interpretação em partícula. Esse campo tem essa partícula, tem isso aqui. Mas o campo também pode não ter uma interpretação em partícula. Mas normalmente tem. Eu estou falando assim o que eu penso. Isso é uma questão que não é fácil. Assim, às vezes a gente sabe fazer os cálculos, né? Mas a gente tem mais dificuldade de discursar sobre os princípios, né? Às vezes isso aí essa é uma questão que eu vejo até assim, muito maior do que o meu conhecimento. Eu estou colocando assim, como eu vou entendendo, mas eu também me pergunto essas coisas, né? Então, por exemplo, eu sinto falta de, às vezes, em teoria de campo, de eu raciocinar assim, com a mão, raciocinar. Muitas vezes eu só consigo raciocinar fazendo um cálculo e chegando no resultado, agora que eu vou interpretar. Mas antes de fazer todos aqueles cálculos, o que eu deveria obter baseado nisso? Às vezes fica difícil, porque foge um pouco a nossa percepção. Claro que uma pessoa como o professor Dirac, como o Salam, como o Feynman,
O cara, eu acho que a cabeça dele era quântica, assim, o cara conseguia, né, como a gente faz aritmética, acho que o cara tinha uma percepção. Acho que às vezes falta para a gente justamente isso, é a percepção, raciocinar com a mão, né, e não ficar só fazendo cálculo. Claro, a gente tem que fazer cálculo, mas eu acho que é importante perceber o que a gente está fazendo. Acho que essa discussão é importante. Acho que vocês podem ler sobre isso, certamente no livro do Feynman, nos Feynman Lecture Notes, tem uma boa discussão. Onde tem uma boa discussão sobre essa barreira, da onde é que você sai da mecânica quântica e você vai para a teoria de campo, no livro do Sakurai, no mais avançado dele, eu acho que é o Advanced Quantum Mechanics. Ele tem um capítulo, uma seção muito boa lá, que é um dos melhores lugares, onde o cara toca no ponto, né? Ele vai no ponto da questão, dizendo, é isso, nesse caso aqui a gente tem que entrar com a descrição de campo quântico. Agora, para vocês aí, para mim também, que eu já fui formado numa geração bem posterior da Matriz S, e quando eu entrei para fazer física mesmo, essa pós-graduação, a Matriz S já tinha sido assim, descartada, assim, como uma mainstream, fazia uns 10 anos, a Matriz S dominou de 62 até 60 pedaços, 62 até 69. Então a gente que já é geração 70, já pega uma volta à teoria quântica de campos, com todo o formalismo, aí já vem uma teoria de axiomática. No ano 70, então, a teoria de campo ela se renasceu e ela veio toda assim, revestida de uma axiomática, de um formalismo muito grande, deu origem a muitas questões de matemática, análise funcional, porque ela foi reavaliada e revalorizada. Mas a pergunta é, realmente, quando a gente faz teoria de campo, né, o que exatamente a gente está fazendo, qual é o papel do H cortado ali, e o que realmente é o campo quântico. Você fala, é um operador, bota isso aqui, faça essa regra de comutação, isso são decretos, né? Isso aí está se fazendo em Honduras hoje em dia, né? Decretos, isso aqui, aquilo, né? A gente chama Lula, né? Vamos ver isso, então vamos chegar lá devagarinho. Pelo integral de caminho, eu acho que a gente já tem uma abordagem mais soft. Já olha para o campo de uma maneira, ele não virou operador, ele é uma variável estocástica que flutua, e dessas flutuações é que eu vou perceber o caráter quântico da natureza. O campo simplesmente é um veículo que, através de suas flutuações, ele revela a natureza quântica do sistema. A quantização estocástica de Paris e Boole é muito boa nesse sentido também. Ela reafirma esse caráter. A quantização de Epstein-Glaser já é um extremo mais matemático. Aí é teoria de distribuições, é aquilo lá, mas assim, uma coisa muito mais matemática, um bom assim, approach mesmo de análise funcional, mas é um método de quantização, inclusive, você fala, quando eu quantizo aqui, eu olho os meus campos quânticos na visão de Epstein-Glaser, que a normalização não precisa. Na eletrodinâmica quântica sai finito. Então, toda essa história de ter que renormalizar, reabsorver, contratermo, no Epstein-Glaser, tudo sai finito. Por quê? Porque você está quantizando e você está evitando esses objetos aqui extremamente singulares. Então, porque o campo, né? O campo, como você falou, no método de quantização canônica, o campo, ele encarna duas naturezas muito extremas, né? Uma é ele, de função, vira operador. 2, ele é um operador, mas que toma valores num espaço de distribuições. Porque o campo agora está ligado ao delta. Isso aqui já não é mais uma função, não é mais uma função. Então, o campo, ele além de ser um operador, ele é um operador valorado num espaço de distribuições. Então, você sai fora mesmo assim do senso comum da física clássica. Adeus função, vai função. Então, é forte. Na integral de caminho, você não deixa de ver o campo, a função, vamos dizer, clássica, mas indeterminada. Ele não é operador e ele não tem caráter também de distribuição. Então, você deixa o campo mais próximo da tua realidade. Simplesmente você diz, esse campo é completamente flutuante. E aí pode flutuar muito, em torno da pode flutuar pouco, e é dessa flutuação que eu vou ver o caráter quântico. Já é uma coisa mais próxima. Eu deixei de trabalho mais em física para ter integral do caminho. Então, que no fundo você está desenvolvendo ali uma teoria de perturbação, e que você tinha uma não linearidade, e que você quer trabalhar, ter algum resultado
pela não linearidade. Quer dizer, no hora H mesmo, não linearidade que você está trabalhando. H cortada, eletrônico, você vai também nem discutindo isso. Mas você está, no fundo, trabalhando com a não linearidade. Então, você trabalha com o campo como se fosse plástico, certo? E buscando resolver como é que ficaria dar um resultado. Mas eu acho que tem mais ingredientes. Você está jogando, no fundo, está quase dizendo que a não linearidade gera H cortado, né? Substitui o H cortado, né? Você está quase dizendo. Porque você expandiu o H cortado. Não, mas eu acredito que a não linearidade clássica é uma coisa. Agora, a não linearidade para objetos quânticos já é outra coisa. Então, na teoria quântica de campos, você, além de ter a não linearidade pelas interações, que as interações são não lineares, as equações de campo com interação são todas não lineares, você, além de ter a não linearidade, você tem uma não linearidade num regime quântico, que não é no regime clássico. Se fosse um regime clássico, também você tem métodos aí de equações diferenciais parciais para estudar sistemas dinâmicos, você sabe? Se o sistema engata no regime caótico, num regime integrado, você tem técnicas para saber, e aliás, em teoria quântica, em teoria clássica de campos, Gauss já é uma coisa mais complicada do que mecânica, né? Sistemas com infinitos graus de verdade já é uma outra história, não é tão simples assim. Agora, imagina se esse troço ainda é quântico. Se esse campo agora, se você vai estudar não linearidade nesse regime quântico, a não linearidade e para objetos que são flutuações extremas. Então, você tem que ter uma outra ótica que não é a ótica da não linearidade tratada classicamente. Se você quiser tratar não linearidade classicamente, certamente você tem compêndios bons aí de livros, né? E tem tratados e tratados de equações diferenciais parciais, não lineares, para você resolver, mas isso aí é um tratamento clássico. Você, em alguma hora, tem que dizer, não, isso aí não é quântico, H cortado vai ter que estar aí dentro de alguma maneira. Eu não acredito que a não linearidade vai ser capaz de reproduzir então você vai te gerar o H cortado. Seria muito legal se esse H cortado pudesse estar expressando vamos dizer assim, um resultado efetivo de alguma não linearidade muito mais microscópica que nós não percebemos. De repente existe uma não linearidade muito microscópica que se revela, a gente percebe sob a forma dessa constante H cortado. Mas eu acho que não é isso. Eu acho que a gente tem que se render ao H cortado. Eu acho que nada, a gente tem essa H cortado que vai definir uma escala. E aí, a partir dessa escala, eu vou fazer uma física para lá e uma física para cá. A partir dessa escala, eu acho que isso não... Quer dizer, eu estou tendo uma visão muito limitada, eu não consigo enxergar mais do que isso. Pode ser que não, que a gente consiga transcender escalas, uma física completamente sem escalas, né? A gente sabe que no nosso mundo a gente tem escalas. Claro, se você chegar lá na escala de Planck, você transcendeu a todas as escalas, a teoria de Corda. Você está lá numa escala. Mas mesmo assim, você sabe que numa escala mais baixa, essa teoria gera outra, que gera outra. Então, eu acho que a gente tem que levar o H cortado e ver o que a gente faz em função dele. Teoria de campo, mecânica quântica, mecânica clássica, teoria relativista, o que a gente faz. Aí você mistura H cortado e C, aí você tem dois fenômenos em concurso agora, relatividade e quantização. Você tem que agora, então, é quântico e é relativístico, ou é quântico e não é relativístico? Então, a gente sabe que na matéria condensada, a gente trabalha mais com o quântico não relativístico. Em física de partículas, a gente trabalha com o quântico e relativístico, né? Então, o próprio quântico é que vai se organizar segundo se é relativístico ou não relativístico. O tratamento é diferente, a equação de Dirac, relatividade. Então, eu acho que a gente tem que levar em conta H cortado e método de integração, todos eles vão revelar H cortado na quantização estocástica, claro, na quantização de Stein-Lazar, no BRST. O H cortado não desapareceu de nenhum desses métodos. E, claro, eu não botei lá, mas o primeiro é a quantização canônica. Certo? Fica a discussão para vocês também, aprimorarem sobre isso. Eu estou só debatendo um pouco para levantar a questão. Eu não tenho, sou cheio de dúvidas nisso. Eu sempre tenho nessa minha vida, assim, queria aquele fotografia do Mao Tse-tung, bota na parede a fotografia do Mao Tse-tung, e daí fica falando em capitalismo. Mas depois você botou H cortado na parede e fica falando de outras coisas, mas o Mao Tse-tung está na parede. E daí está falando uma outra forma, não tem nada a ver com necessariamente o Mao Tse-tung. Tá, então a gente tem
H cortado que a gente está obedecendo. Então, voltando aí à discussão, eu deixo para vocês, assim, como quem nunca viu, mas que quiser ver, dá uma olhadinha no capítulo do Heidegger que fala sobre quantização do campo escalar, quantização canônica, só para ver como é que é a organização do método de quantização canônica. Bom, então, vamos voltar agora a mais uma etapa que vai também colocar a discussão para nós. O propagador e agora a prescrição do polo do propagador, que vai nos levar para uma física clássica ou para uma física quântica. Então, o que a gente sabe, né? Normalmente, por exemplo, vamos pegar aí o caso do próprio campo escalar, fazer geral. Em geral, nós fazemos assim: nós temos uma equação de campo, um operador, atuando em um certo campo genérico, chamado de φ, e isso aqui nos dá corrente, uma fonte externa. E aí a gente quer resolver esse campo em termos das fontes. E aí a gente vai ter que inverter esse operador, que é o que nós chamamos de função de Green. Então a gente vai lá e diz que o φ de t de x, né? Tem uma solução particular dependendo, não a solução homogênea, a solução dessa equação é a solução da equação homogênea mais a solução da equação com fonte. Estou falando particularmente da solução com fonte do Kirchhoff. E aí, a função de Green, que entra aqui, né? Quer dizer, essa equação simbólica é escrita dessa forma, esse cara aqui é a função de Green. Então, quando a gente vai olhar a função de Green, o que a gente veio fazendo até agora, pegando esses operadores de onda, invertendo na presença de mais campo, menos campo, campo vetorial, tirando assim, a interpretação dos graus de liberdade que a gente está descrevendo. Então, por exemplo, no caso da equação de Klein-Bor, inverter esse operador, nós sabemos claramente que a função de Green para nós, né, ela é dada desse modo aqui, mais M2, multiplicando, está mediano mais M2, x. Isso aqui atuando na função delta. Tá? De tal modo que se eu pegar esse operador, está lambertiano as coordenadas x, mais M2 atuando em G, dá exatamente delta. Então a gente vai fazer a transformada de Fourier desse objeto, né? G de x é a integral do 4 sobre 2π a quarta, G til de K. Que eu não estou mentindo, mas é da lambertiana na coordenada x, né? Na y também, que é a função aí, qualquer par, né? Bom, e aqui a transformada de Fourier da função delta. A representação de Fourier da delta, né? Aí aquele operador ali, o aqui, a gente sabe que esse cara aqui pode escrever dessa forma. O das transformadas de Fourier, quando tiver diligência em K, a gente já sabe que está no espaço dos momentos, tá? Não precisa ficar decretando com o tio, não. Então, transformada de Fourier, então, na verdade, meu propagador, a gente podia pensar, então está aqui. Né? Deixa eu soltar aqui uma coisinha. Então, isso aqui está dando para nós representação de Fourier do propagador.
se eu multiplicar isso aqui, ó, atuar aqui com D'Alembertiano mais N2, D'Alembertiano mais N2 vai produzir menos K2 mais N2, que vai cancelar e vai dar exatamente a representação integral da função delta. Só aplicar aqui D'Alembertiano mais N2, a gente ganha do lado direito exatamente a integral de Fourier que representa o delta de Dirac. Então, é isso aqui que é o objeto importante para nós. Esse objeto a gente conhece, né? A função de Green, a gente conhece lá no nosso estudo do eletromagnetismo. Que a gente sabe, aí tem um grande problema. H cortado está feito igual a 1. Vou recuperar o H cortado depois, só para contextualizar melhor a discussão aí do que o Dória levantou. Vamos deixar, por enquanto eu estou fazendo uma coisa, uma equação, não vi H cortado ainda aí. O H cortado pode estar embutido na equação, aqui na equação de campo, né? Na verdade, quando a gente está escrevendo isso, né, a gente tem que pensar que o que eu estou fazendo é isso aqui, eu estou querendo escrever, vamos botar um 6 com os H cortados no lugar, eu estou escrevendo isso, é P2, C2 mais N2, C4. Partindo dessa relação relativística entre energia e momento de uma partícula massiva. E aí, nós estamos dizendo, bom, vamos para o espaço, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a associação, a princípio da correspondência. Agora eu vou fazer toda uma coisa relativística e agora é que eu vou fazer a coisa mecânica quântica. Então, na mecânica quântica, o Vitor falou da correspondência, o princípio da correspondência, a energia é I, H cortado, ddt. O momento é total ao quadrado. Menos I, H cortado, gradiente. Escalar, menos I, H cortado, gradiente. E aqui tem o C2. Mais M2, C4. Vamos colocar assim, né? Então aqui eu vou ficar com menos H cortado ao quadrado, D2, dt2. Aqui não está. Menos H cortado ao quadrado, Laplaciano. H cortado ao quadrado, C2, Laplaciano, mais M2, C4. Então vamos dividir tudo por H cortado ao quadrado, só para botar aqui. E para ganhar a equação de onda bonitinha, vamos dividir tudo por C2. Então 1 sobre C2, e aí 1 sobre C2. Então aqui fica M2, C2. Então a gente fica com, isso aqui vai ficar D'Alembertiano, Laplaciano, vem para cá positivo, né? Menos, Laplaciano, aqui menos, aqui é menos também, menos, menos, tá certo. Tá certo, vou trazer esse cara para cá, então fica Laplaciano, mais MC sobre H quadrado. Então isso aqui é o que está escrito aqui, isso aqui seria isso igual a zero. Então eu vou pensar, se isso é um operador, isso está atuando numa função. Então isso aqui é a minha equação de lá embora. Então a gente sabe que, na verdade, a minha equação, o que está faltando é MC sobre H cortado ao quadrado. Que é o inverso, né? O comprimento de onda de Compton da partícula, né? Que é o quadrado. Lembra que o comprimento de onda de Compton de uma partícula de massa M é H sobre MC. Então eu divido aqui por 2π, a gente chama o comprimento de onda de Compton do lambda cortado, é H sobre 2π, H cortado sobre MC. Então, no caso do elétron, fazendo esse calculinho aqui, a gente acha alguma coisa na faixa de 10 a menos 13, 10 a menos 15 centímetros, 10 a menos 13 metros, né? A gente acha as constantes naturais. Então, isso aqui é o comprimento de onda de Compton inverso, né? Aqui. Então, o H cortado, então a gente está, na verdade, aqui tem um H cortado, né? Isso aqui não é M2. Eu faço então a transformada de Fourier, na verdade eu estaria falando disso aqui, menos 1 sobre K2 menos MC sobre H cortado ao quadrado, né? K é o número de onda, então é 1 sobre
sobre o comprimento, e aqui também, isso aqui é 1 sobre o comprimento ao quadrado. Bom, mas, deixa eu apagar isso aqui. Na verdade, tem um outro H cortado em jogo. Então não tem só o H cortado que eu estou omitindo. Na verdade, aqui tem H cortado e C. Então aqui já está me dando uma questão relativista. H cortado e C. Então significa o quê? Que esse termo aqui é o comprimento de onda de ponto inverso. Isso aqui é um operador que está fazendo DDX. Eu estou pegando oscilações aqui. Então, quando aqui eu vou estar produzindo frequências, números de onda. E aqui eu tenho uma escala bem definida, H cortado sobre MC. Então isso aqui é um comprimento de onda típico associado ao elétron. Esse H cortado sobre MC tem uma certa extensão, seria algo assim. Então, se eu estiver olhando para o elétron daqui para distâncias bem maiores do que H cortado sobre MC, então eu vou estar ignorando, para mim, se for distâncias muito grandes, esse comprimento de onda de Compton dele é como se fosse zero. Agora, se eu estou muito próximo do elétron e começo a querer investigar o elétron, entrando inclusive na morada dele, na alma dele, que é o comprimento de onda de Compton dele, quer dizer, aí eu estou realmente tendo uma incursão muito íntima dentro do elétron, né? Então, isso aqui já está me dizendo. Nesse ponto, eu estou vasculhando alguma coisa. Então, será que aqui eu estou na mecânica quântica ou aqui eu estou na teoria quântica? Então, eu estou começando, a própria equação de onda, ela está me trazendo uma informação do que eu estou tratando. Eu estou investigando uma partícula chamada elétron. E eu vou estar, o campo que ela está gerando, né? Ela vai estar gerando partículas, estabelece, vamos dizer, uma excitação no espaço-tempo, ela cria uma excitação no campo, e eu vou estar investigando esse campo, mas eu vou estar olhando para esse campo a distâncias muito grandes ou a distâncias muito próximas de onde está o elétron. Ou seja, eu estou conseguindo investigar a distâncias menores do que o seu próprio comprimento de onda de Compton. Então significa que se eu estou nesse regime de distâncias muito menores do que o comprimento de onda de Compton, pelo princípio da incerteza, em termos de energia, eu estou com energia muito superior à energia que é a massa de repouso do elétron. Então, para eu poder ter uma penetração bem aqui, no core, no coração mesmo, daquilo que é a função de onda do elétron, eu vou dar, se eu quiser entrar a distâncias muito menores do que o comprimento de onda de Compton, significa que eu estou trabalhando com energias, pela relação de incerteza, muito maiores do que MC2. Então, quando eu vou querer investigar o elétron muito agora de perto, você já cria energia suficiente para criar outras coisas. Você tem energia muito maior do que MC2. Então, você perde a localização daquele elétron e você, no fundo, vê outras coisas. Então, nesse ponto, é que a teoria de campos é importante, à medida que eu vou. E aí, a partir do nada, a partir dessa energia, criam-se partículas. Então, quando a energia se materializa sobre a forma de partícula, a mecânica quântica sai de cena. Que a mecânica quântica, ela fala, eu trabalho para essa partícula. Que essa partícula nesse posto de potencial. E vai ser assim até o fim do mundo. Sempre isso. Quando novas partículas no processo começam a entrar, vocês olhando a equação do Dirac, a gente estudou um pouquinho de mecânica quântica relativista, se lembra do paradoxo de Klein. Quando a gente coloca o elétron numa barreira de potencial, e essa barreira de potencial, ela já começa a ser uma energia maior do que a massa de repouso do elétron, a gente já começa a ter uma reflexão de partículas que é maior do que o número de partículas incidentes. A gente começa a ter violação do número de partículas. Por quê? Porque eu estou dando energia para o meu sistema suficiente para criar partículas que antes não estavam lá. Se o potencial ele é fraco o suficiente para não dar tanta energia para o elétron, mas se eu coloco o elétron num potencial extremamente forte, ele ganha tanta energia, esse potencial dá tanta energia que eu posso começar a criar pares de elétron, pósitron, e aí eu perco a noção de que eu tinha só elétron, eu saio da mecânica quântica, e aí eu preciso da teoria quântica de campos. Então, nesse caso, eu queria que esse parâmetro aqui, se você está falando de uma partícula relativística, esse parâmetro aqui é muito bom para você dizer como é que eu vou lidar
com essa partícula. Eu vou usar mecânica quântica, eu vou usar física clássica, ou eu vou usar teoria quântica de campos, porque dependendo do regime de energia, da escala de energia que eu vou estudar, ou dependendo do grau de aproximação, de investigação que eu vou fazer dessa partícula. Se eu começar a me aproximar muito para distâncias cada vez que tendam ao comprimento de onda de Compton da partícula, né? Ou chegando a distância cada vez mais próxima, eu estou realmente me aproximando cada vez mais da partícula, vendo cada vez mais a sua possível estrutura e dando energia para começar, inclusive, a criar outras partículas. Aí eu tenho que abdicar da mecânica quântica. A teoria de campos, ela entra aí. Talvez vá fazer esse papel. Nesse processo de criarem-se novas partículas aqui, a teoria de campos, ela está apta a descrever justamente essa violação do número de partículas. Que a mecânica quântica ela pressupõe isso. É um elétron, então eu vou pegar sempre um elétron com 2 elétrons naquele sistema. Acabou-se. Se o sistema começar, por alguma razão energética, a ter condição de criar mais partículas, a mecânica quântica é abandonada. Então, aqui, quando a gente está falando do campo de Klein-Gordon, no fundo, né, quando a gente fala, eu estou fazendo uma teoria quântica de campos para esse campo escalar, significa que eu estou pegando essa partícula escalar que tem essa massa e eu estou começando a querer fazer um estudo sobre ela, começando a analisar essa partícula na região próxima do seu comprimento de onda de Compton. Significa que eu estou me aproximando realmente do core, né, do que é o índice, do núcleo da partícula. Se eu tiver distâncias muito grandes, eu me contento com o potencial. Mecânica, quando tiver uma distância muito grande, muito maior do que isso, significa que eu tenho uma energia muito menor do que MC2. A distância é o inverso de energia aqui. Então, eu estou numa região em que eu estou, uma energia bem abaixo de MC2. Então, eu estou um pouco, inclusive, relativista. Eu já posso falar, inclusive, olhar para essa partícula, não estou interessado sobre ela, ela me dá um potencial. Aí eu olho para essa partícula aqui e falo, essa partícula está modificando, eu estou aqui, o que eu estou vendo aqui é um potencial. A menos 1 sobre lambda C sobre R. Eu vejo um potencial tipo de cálculo. Então, se eu estou a distâncias muito maior do que o comprimento de onda de Compton, eu recupero um pouco a noção de potencial. Então, eu posso falar de uma mecânica quântica. De repente, eu posso colocar uma partícula teste aqui. Essa partícula teste pode ser relativística ou não, mas essa partícula, se ela for não relativística, ela vai estar sendo descrita pela equação de Schrödinger com esse potencial. Se ela for relativística, ela vai estar sendo, por exemplo, descrita por uma equação, por um elétron, por uma equação de Dirac nesse potencial. Então, a distâncias muito grandes, a gente fica... O potencial pode resolver. Então, agora, se eu estou muito... Na verdade, o parâmetro que está em jogo é isso aqui. Então, o H cortado faz um papel importante, o C faz um papel importante, e a massa da partícula também. Se for uma partícula extremamente massiva, o comprimento de onda de Compton dela é pequeno. Né? Se for uma partícula muito leve, o comprimento de onda de Compton dela é grande. Então, o fóton é o extremo, né? A massa dele é nula, como se tivesse um comprimento de onda de Compton infinito. Então, eu não consigo pensar no fóton de outra forma. Agora, uma partícula massiva, sei lá, o C0, que é 10 a 5 vezes mais massivo do que o elétron, então ele tem um comprimento de onda de Compton muito pequenininho. Então, eu estou sempre numa região boa. Agora, quando eu tenho energia suficiente para excitar o Z0, entrar no mundo dele, ou seja, se ele tem uma energia de repouso na faixa de 90 GeV, então, se eu estou trabalhando nessa região de energia, significa que eu estou entrando assim, bem na estrutura interna do Z0. Então, não tem como eu não descrever esse Z0 por um campo. A ideia do campo, então, vai ser sempre eu estar na vizinhança, realmente, uma energia suficiente para criar mais partículas daquela categoria. Ou seja, eu estou analisando a partícula na sua região
o seu comprimento de onda de ponto. Se vocês, quem quiser fazer esse exercício bem feitinho, eu não vou fazer aqui porque esse exercício a gente já fez no curso de eletromagnetismo. Quem quiser estudar, acho que não quiser, a gente vai falar só sobre agora, vou colocar no redelir vocês o material que a gente tem aí, e todo mundo pode pegar espaço, ou já fez também, que é a análise da função das funções de Green. Quer dizer, quando a gente vai olhar a função de Green, a correlação entre esses campos quânticos, na verdade, o que a gente percebe, né, é que para distâncias muito, quer dizer, o parâmetro que está em jogo aí é o comprimento de onda de ponto. Para distâncias muito maiores, os efeitos quânticos são baixos. Para distâncias muito próximas do comprimento de onda de ponto, os efeitos quânticos são fortes. Então, eu acho que a gente está falando um pouco disso. Eu poderia, não estou nem falando de teoria quântica de campo, eu estou falando de partícula, eu estou falando sim de mecânica quântica. Essa relação entre natureza corpuscular e natureza ondulatória da matéria. Quando eu estou falando de uma partícula de matéria, um dado comprimento de onda de Compton, significa que eu estou pensando nessa matéria através da sua visão corpuscular, sua visão ondulatória. E aí eu falo, que instrumento físico, né, o que eu vou fazer, que ferramental eu vou usar, teoricamente, é claro, para descrever essa partícula. Então eu tenho que pensar num ferramental teórico que leve em conta que eu estou muito próximo dela, que eu já tenho a condição de, nesse processo de ver a partícula, criar outras partículas daquela natureza e saber ver se eu criei outras partículas desses processos individuais, o quanto eu estou realmente descrevendo essa partícula ou o quanto eu estou perdendo na descrição por ter criado pares, por ter energia suficiente para, ao tentar ver essa partícula, criar outra dessa natureza. E aí você fala, qual é a física que pode me descrever isso? Não é a mecânica quântica mais, então é a teoria de quântica de campos, faz isso para você. Pode não ser a melhor maneira de fazer isso, mas é uma maneira viável de se fazer isso. Então, é a ideia da teoria quântica de campos. Tá? O resto é gráfico de Faro, mas a ideia física está aí. Quem quiser ler um pouco melhor sobre isso, aprimorar um pouquinho melhor sobre isso, o livro bom que eu acho para isso é o livro do Novo Chico. É aquele que se chama Introduction to Quantized Effects. Capítulo, acho que é o capítulo 12, acho que não, é o capítulo que fala de Pauli Jordan Functions, funções de Pauli Jordan. E o capítulo também que ele fala das funções de Lie, a função de Lie causal. Então, a gente vai começar a fazer agora. E lá atrás ele tem um apêndice, onde ele realmente calcula explicitamente em função das funções de Bessel, aí você vê realmente o alcance daquelas funções de correlação, porque na verdade o que ele está falando aqui, o que ele está estudando é a correlação. A correlação quântica entre os campos. Desculpa que eu falei um pouquinho em intervalo, não, vai mais um pouquinho só. Semana passada a gente não teve aula também, né? Bom, então, vamos olhar aqui a função de. Então a gente está falando o seguinte, nós estamos falando desse objeto aqui. Mais
mostrar uma outra. Tem uma outra entrada do H cortado aqui, eu coloquei só no polo. Nós olhamos o H cortado só no polo, só naquela K2 mais N2, K2 menos N2 que estava no propagador, né? Na função de Green. Então, agora, tem um H cortado que vai estar no resíduo também. Eu vou colocar na semana que vem. Por enquanto, na semana que vem eu posso colocar o H cortado no resíduo, que aí eu vou já usar um pouquinho mais a questão da quantização do tamanho. Por enquanto, o que a gente está querendo ver é a relação entre campo e partícula. Então, vamos olhar para cá. Então, G, então a nossa função de Green é isso aqui. Tem menos 1. E aqui vamos só colocar isso aqui, que eu vou ter K0. Então, estou omitindo de novo H cortado esse H cortado ao quadrado, K0 ao quadrado, menos K2, menos N2. Então, lembrando que isso aqui é NC sobre H cortado ao quadrado. Tá. E aqui tá. E aí é que a gente sabe que a gente tem que fazer uma integral, então, em K0. E ao integrar em K0, né, para calcular essa função de Green, espaço de configurações, eu vou me bater com o polo. Tenho aqui os famosos, né? Eu vou ter K0, vamos botar assim, K0, então, igual a mais ou menos ômega de K. Vou definir uma grandeza positiva, ômega de K, que é para nós isso aqui, raiz de K2 mais N2. K0 igual a mais ou menos isso aqui. Mais ou menos. Então, ômega para nós eu vou definir como uma grandeza positiva. Então, tem dois polos no eixo de integração do K0. E aí, essa discussão, né, que a gente já fez longa data, né, no nosso curso de elétrica, a gente falou das funções de Green retardadas. Então, a gente tem a maneira de gerar a partir daí dessa singularidade é que a gente tira o caráter de distribuição nessa função de Green. A gente fala, esse objeto aí é muito importante me dar o campo a partir das fontes, né? Se eu introduzir alguma maneira de evitar o polo. Então, nós temos visto que nós temos a prescrição da função de Green avançada, da função de Green retardada, né? Nós usamos nas teorias clássicas de relatividade. Então, a função de Green avançada, a gente quer que ela seja zero. A gente não quer trabalhar, a gente quer trabalhar com as funções retardadas. E aí a gente sabe que a gente faz aquela prescrição para tratar as funções de Green avançada e retardadas, a gente não esqueceu esse nome aqui, né? K0 ao quadrado menos ômega 2, vamos deixar assim, e aqui a gente faz aquela prescrição mais ou menos I epsilon K0. Então, se a gente colocar mais I epsilon K0, né, então a gente sabe que nesse caso aqui, a gente está fazendo isso. K0 ao quadrado, vamos lá para localizar aqui mais ou menos I epsilon K0 menos ômega 2. Então, a gente resolve isso aí, né? Isso aqui vai ficar K0 vai ser menos ou mais I epsilon, vai ficar menos ou mais, vai ser só menos, né? Menos I epsilon, e aí mais ou menos, né? Raiz quadrada de menos, né? De I epsilon quadrado, que é menos epsilon 2 mais 4 ômega 3, né? Eu tenho 2 vezes epsilon 2. Então, muito bem, a gente bota aqui a dessa. O que é importante é isso aqui. Isso aqui é sempre positivo, porque o epsilon é muito pequeno. Então, eu vou deslocar o polo positivo para baixo. Então, esse polo aqui desce. E a raiz negativa, no final eu vou fazer epsilon tender a zero. Então, a raiz positiva é essa, então isso aqui é mais ômega. E a outra raiz, a raiz negativa. Quer dizer, claro, eu tenho que pensar nisso aqui, eu boto 4 ômega 2 em evidência. Isso aqui é 4 ômega 2, que multiplica 1 menos epsilon sobre 4 ômega 2. Isso aqui a gente dá conta da seguinte maneira. Fica menos ou mais e epsilon, mais ou menos 2 ômega. E aqui, raiz de 1 menos isso é 1 menos epsilon
sobre 4 sobre 8 ômega 2. Aproxima aqui, aí aqui sobre 2, então aqui fica isso aqui, isso aqui. E aí isso aqui tende a zero no final do dia, então o polo positivo é deslocado para baixo e o polo negativo é deslocado para cima. O polo mais ômega vai para cá e o polo menos ômega vem para cá. E aí a gente tem aquela historinha. Então eu vou fazer a integração fechando o contorno inferior, ou vou fazer a integração fechando o contorno superior. Nós temos duas maneiras de fazer a integração. Se eu for fazer a integração fechando o contorno inferior, a gente vê lá, então, menos I capa zero. X0 menos Y0 mais I K X menos Y. Certo? Então, quando a gente está fechando o contorno aqui por baixo, então eu sei que eu vou ter contribuição do erro dos resíduos, integral aqui, mais a integral aqui, é 2πi vezes resíduo nesse polo. Integral nesse arco aqui, devido ao teorema de Darboux, isso aqui tende a zero, então essa integral é zero, então a integral nessa linha, que é o que eu quero, integrar de menos infinito a mais infinito em K0, mais a integral nesse semicírculo inferior, que é zero, é igual a isso aqui, ao resíduo aqui. Então, essa integral fica dada por esse resíduo. Então, na hora de eu calcular essa integral, de menos infinito a mais infinito, eu vou olhar o resíduo nesse ponto. Mas o que é importante é isso aqui que vai me dar a prescrição. Aqui embaixo, eu estou fechando no polo, estou integrando no plano K0. Então, é como se o K0 está desenvolvendo uma parte imaginária negativa. Então, eu vou ter aqui menos I, parte real de K0, mas o que é importante é a parte imaginária do K0. A parte imaginária do K0 é I. Então, vai ficar I menos I dá 1, dá o imaginário de K0 vezes X0 menos Y0. Claro, estou esquecendo aí, menos I, parte real de K0. Então, real de K0 mais I imaginário de K0. I imaginário de K0 aí, e dá essa parte oscilante. Que é a parte com I. Essa parte aqui perde o I. Então, como eu quero que essa integral morra aqui nesse arco de círculo, essa integral aqui, como essa parte imaginária é negativa, essa integral somar essa contribuição se x0 for maior do que y0. Então, esse contorno aqui, ele vai me dar uma função. E aí, se x0 for menor do que y0, isso aqui, se x0 for maior do que y0, isso aqui dá 0, certo? Né? Se x0 for maior do que y0, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, então isso aqui tende a menos infinito, né? Então isso aqui é amortecido, então isso aqui cai. E por causa da parte imaginária do K0. Então isso aqui me dá simplesmente essa contribuição que estão aqui no polo. Né? Então eu vou pegando essa contribuição que é zero por causa do teorema de Darboux. Eu tenho algo que é 1 sobre K0 ao quadrado e essa parte aqui que é zerado. Então isso aqui, quando x0 for maior do que o y0, vai, devido a esse fato de isso aqui ser imaginário, isso aqui converge. Né? Então isso aqui vai estar convergindo com x0 maior do que y0 é a nossa contribuição. Então nós vamos ter aqui essa integral, quer dizer, eu vou fazer esse contorno todo aqui para x0 maior do que y0. Na verdade, o que eu quero fazer é essa integral aqui, e eu vou pegar simplesmente a contribuição nesse polo aqui. Então, deixa eu apagar isso aqui, para a gente ter ideia. Aí o polo, claro, o polo é K2, né? Menos ômega 2, o denominador é 1 sobre K0 menos ômega, K0 mais ômega. Então, estou falando do resíduo nesse polo aqui, K0 é igual a ômega. K0 é igual a ômega, esse cara aqui sai fora, então o resíduo é 1 sobre 2 ômega, aqui, e no lugar do K0 eu estou colocando, então no lugar do K0 eu estou colocando isso aqui. Então, a gente sabe que essa contribuição aqui vem toda para x0 maior do que o y0. E essa aqui, quer dizer, eu tenho que fechar o contorno, então, por baixo, né, para poder pegar essa função de green. Então, com essas prescrições, e aí, claro, não vou fazer o outro, porque o outro é a função de green retardada. É tudo parecido. Então, essa prescrição aqui, ela me levanta um polo e abaixa um outro polo. Então, se eu integrar aqui embaixo, eu estou calculando uma função de green. Se eu integrar aqui em cima, eu estou calculando a retardada.
Então, essas são as funções de Green clássicas. Agora, o que vai ser possível para nós é se a gente... Opa, desculpa aqui, é que eu estou... Eu estou pegando uma coisinha só, desculpa aí. Eu estava menos ou mais, né? Eu estava pegando aqui menos ou mais e mais ou menos. Então, esse polo aqui, desculpa, esse polo aqui, ele shifta, está certo. Tá? Se eu botar I epsilon para zero, está certo, ele vai shiftar. Esse aqui. Se eu botar o sinal mais só, eu vou ter os dois polos shiftados para cima e para desculpa. Perdão, só uma coisinha só. Eu botei os dois sinais e eu me confundi. Tinha mais ou menos I epsilon e aqui mais ou menos ômega. Vamos colocar assim, mais ou menos 2 ômega, né? Então tá. Estou dizendo o seguinte, esse mais aqui ou esse menos, na situação em que eu colocar isso aqui só, quando eu pego só mais. Então, na situação em que eu pegar só mais, esse cara aqui é só menos. Então os dois polos são shiftados para cima, desculpa, os dois polos são shiftados para cima, eu fecho assim. Ou os dois polos podem ser shiftados para baixo, perdão, e eu fecho assim. Então, se eu fechar, desculpa, nessa situação que eu tenho os dois polos shiftados para cima, eu fechando aqui embaixo, eu vou estar matando todas as contribuições em que o x0 é maior do que o y0. Então, perdão, então, só para recapitular aqui para você, as funções de Green avançada e retardada, com essa prescrição aqui, os dois polos são levantados ou os dois polos são abaixados simultaneamente, porque o sinal é um deles só. Se eu pegar esse mais, aqui fica menos. Então significa que os dois polos descem. Se eu pegar esse menos, aqui fica mais. Então significa que os dois polos sobem. É isso que eu estou falando. Então, uma está avançada, retardada, e a outra está avançada. Desculpa. Só isso que eu estava tentando recapitular. O que nós vamos querer? Então essa é a situação vamos dizer assim, na teoria não relativística. Não quântica. Ela é relativística, mas não quântica. Então, vamos colocar isso aqui, é o regime não quântico. Eu não vou colocar regime clássico, porque pode-se pensar que é clássico por posição relativa. Então, o regime não quântico. É o regime, por exemplo, do eletromagnetismo, onde a gente tira aqui as funções de Green retardada, que são aquelas chamadas funções, os potenciais retardados de Liénard-Wiescher. Né? Então, essa discussão aqui é a discussão do Jackson. Na teoria, agora a gente tem uma outra maneira de fazer a prescrição, que era que eu estava desenhando aqui, apesar da coisa estar errada. Eu estava fazendo era o seguinte, estou pegando essa prescrição agora. Mas I epsilon. Quando a gente coloca I epsilon a zero, desculpa, ou eu elevando os dois ou eu suspendo os dois. Aqui não. Aqui é que a gente vê que a gente vai ter K0 ao quadrado, né? Vai ser ômega 2 menos I epsilon. Então, K0 vai ser um meio disso aqui. Mais ou menos, né? Um meio. Então, nós vamos ter ômega menos I epsilon sobre 2, polo, com essa prescrição aqui, I epsilon puro, né? Quando eu for olhar os polos, o polo ômega, então se eu pegar essa raiz aqui, mais, eu vou ter ômega menos I epsilon sobre 2. Se eu pegar o menos, eu vou ter que essa raiz é menos ômega mais I epsilon sobre 2. Então, com essa prescrição, o polo positivo desce e o polo negativo sobe. Então, que é diferente. Então, aqui na primeira prescrição, os dois polos subiam e desciam. Então, uma função de Green era 0, a outra não era 0. Agora, aqui não tem jeito. Aqui esse sobe, aqui esse desce. Então, se eu fechar o contorno por baixo, eu vou ter uma contribuição. Se eu fechar o contorno por cima, eu também vou ter uma contribuição. Porque no outro caso, não. Quando eu suspendia os dois, ao fechar o contorno por baixo, e pegar x0 maior do que y0, dava 0, porque eu não tinha polo. E a mesma coisa quando eu jogava os dois para baixo. Mas agora não. Qualquer que seja a situação, se eu fechar por aqui, eu tenho polo. Se eu fechar por aqui, eu tenho polo. Então não tem uma função de Green nula. Então nesse caso, a função de Green, tanto para x0 maior do que o y0, é diferente de 0,
E a função de Green para x0 menor do que y0 também é diferente de zero. Então, nesse caso, nós temos duas funções de Green não triviais. x0 maior do que y0 significaria o quê? Significaria que, eu faço isso aqui. Nós estamos fazendo isso aqui. Então, significa que se x0 é maior, eu estou integrando aqui em y. Então, eu vou ter essa contribuição aqui para x0 maior. Eu vou estar integrando sobre todos os y, mas eu vou ter resultado não trivial para sempre que esse cara aqui for maior do que esse. Então, eu estou integrando na fonte e estou tendo uma coisa realmente causal. Se eu pegar x0 menor do que y0, aparentemente eu estaria perdendo em causalidade, porque eu estaria tendo contribuições aqui para x0 somadas para valores de y0 maiores do que x0. Então parece que eu estou pegando contribuições no futuro. Então nós vamos ver, não. Essa interpretação, então nós vamos ter, vamos ficar, não vai poder fazer hoje, eu estou só preparando. Na próxima aula a gente vai calcular as duas funções de Green. E aí os polos vão ser fundamentais, que é o polo que vai dar o valor não trivial da função de Green. Então toda a função de Green está concentrada no polo. E aí a gente vai ver que se o polo, se a função de Green ela contribui para x0 maior que o y0, significa que eu tenho a fonte emitindo em instantes anteriores x0 é maior que y0. Então esse tempo é maior do que esse. Então eu vou ver o campo no instante x0, que é maior ao instante que essa fonte emitiu, y0. Então eu tenho algo que uma fonte emite e aqui no ponto x eu tenho um campo que eu vou estar percebendo o sinal que foi enviado pela fonte. Agora, quando eu tiver a situação contrária, o x0 menor do que o y0, então eu vou estar, nesse caso aqui, falando de ondas que são emitidas pela fonte e chegam no ponto x, onde eu estou observando o meu campo. Então, essa é a situação com x0 maior que o y0. Estou pegando a emissão em tempos anteriores e percebendo o campo aqui nos instantes posteriores. A função de Green é causal por isso. Agora, quando eu faço o contrário, significa que eu vou estar nesse instante aqui menor do que esse instante aqui. O que nós vamos poder fazer é dizer que, na verdade, eu tenho ondas sendo emitidas daqui para cá. Ou seja, isso aqui significaria que eu teria essa fonte emitindo partículas que viajam com, vamos dizer, com energia negativa. Então, nós vamos aproveitar essa função de Green, que poderia parecer não causal, para poder interpretar com as antipartículas. Então, nós vamos ver que nessa descrição do propagador, a gente tem dois polos, aí a gente tem o polo de energia positiva, K0 igual a ômega, e temos o polo de K0 igual a menos ômega. Então nós vamos ver que o polo, a função de Green, que surge como contribuição do polo de energia negativa, eu vou poder interpretar como antipartícula. E a função de Green vai ter uma função de Green não nula, que é gerada pela contribuição do polo de energia positiva. Então, vamos ver que essa função de Green está descrevendo partículas emitidas da fonte para o observador. E o polo de energia negativa, então, vamos ver que ela vai estar descrevendo antipartículas emitidas da fonte para o observador ou partículas emitidas do observador para a fonte. Então, nós não vamos jogar fora a famosa descrição lá do Dirac. Só que lá na teoria de Dirac, a gente estuda isso muito ligado à equação de Dirac. A gente está vendo que aqui não, estou falando de um campo escalar. E eu já estou vendo essa questão da interpretação. Mas o problema não é o campo ser fermiônico ou não ser. O problema é a relação relativística entre energia e momento permitir sinal positivo ou negativo, porque a relação relativística é quadrática, ela não é linear. Então eu posso ter duas raízes. O problema é que a gente está, lugar comum é pensar a partícula livre sempre tem energia positiva. Toda a ideia de Dirac foi ver que partícula livre de energia negativa não é algo assim, é maluco, não é maluco. Partículas
livres com energia negativa, eu posso aproveitar para descrever antipartículas com energia positiva. Então, partícula de energia negativa aparece ligada a antipartícula de energia positiva. E aí a questão partícula antipartícula vem por causa do sinal da carga. Então, a gente sabe que esse campo aqui vai ter uma relação também ligada de partícula antipartícula. Significa que eu posso mudar a natureza da carga. Se o campo for neutro, aí não tem jeito, partícula é a própria antipartícula. Né? No caso de um